Olá, você que acompanha o meu canal, eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, estou aqui ao lado do meu querido amigo Robson Ramos, jornalista também, pois radialista. Sim, pois não. São Paulino. Também. Ô Robson Ramos, vamos rapidamente falar aqui, vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O Flamengo já é campeão brasileiro? Não pode falar assim, né? Hã? Não pode falar assim. No início do ano eu falei que seria. Não, era o seu palpite. O meu palpite, por exemplo, era ridículo, era o Cruzeiro, tá na zona de rebaixamento. Você lembra disso? E joga contra o Flamengo esse final de semana. E joga contra o Flamengo nesse final de semana. Foi o jogo em que, inclusive, depois eu poderia ter eventualmente usado para mudar de ideia, porque até então o Cruzeiro não havia perdido nenhum jogo e perdeu esse jogo para o Flamengo, jogando no Maracanã, sem esboçar lá muita reação, e depois entrou naquela espiral de descida, né? Perdeu na Libertadores, e aí começou a cair. Mudou de técnico e hoje está com o Rogério Ceni, primeiro time na zona do rebaixamento, quem diria, hein? Se acabasse hoje, o Cruzeiro estaria rebaixado. Estaria rebaixado. Agora, o Flamengo é o grande favorito, é o time que está jogando melhor futebol, é o time mais bem armado. O Jorge Jesus compreendeu como é que disputa o Campeonato Brasileiro e deixou isso muito claro aí para os seus jogadores. E é muito difícil que não seja o Flamengo, mas... Então, ainda bem que você colou difícil, porque assim, né, quando a gente fez aquela projeção, inclusive no final do ano eu vou colocar isso, as projeções que eu fiz aí de ano passado, Palmeiras, esse ano eu falei até que o Flamengo... Vanderlei esse vídeo. Então, pois é, mas assim, é difícil gravar, pelo seguinte, o Flamengo tem além de ter um elenco muito forte, tem um técnico que está fazendo muito bem para o futebol brasileiro, assim como o São Paulo está fazendo muito bem para o futebol brasileiro. Tá erguendo a régua do nosso futebol e mudando um pouco a forma de pensar. Sarrafo mais para cima. Mas é o seguinte, o Flamengo tem um adversário que se chama Data FIFA, inclusive nessa sexta-feira vai sair a convocação. Né? Mas o Flamengo principal, o Flamengo e o Santos, porque o Santos tem muito jogador de fora. Então, o Flamengo, o Tite disse que só convocaria um jogador de cada time envolvido em disputas importantes aí. Eu acho até que dessa vez do Flamengo ele não leva o Bruno Henrique, leva o Gabriel. Sim, o Gabriel. Da outra vez ele levou o Bruno Henrique. Quem mais poderia ser utilizado no Flamengo em outras seleções agora? Bom, o Coedjar já foi vendido. O já foi vendido, era ele que eventualmente podia sair. O zagueiro, o espanhol, não. Não tem sido convocado. Não sei se o Flamengo se desfalcaria tanto. Talvez o Jesus esteja com ele de perder os dois. Everton Ribeiro, talvez? 3 até. Né? Everton Ribeiro, o próprio Gabriel e talvez até o próprio... Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai. Esse vai. Tá jogando demais. Esse vai. Tudo isso porque o Brasil, o calendário brasileiro não respeita a data FIFA, né? Por mais que a gente pegue no pé da seleção, a data existe para ser respeitada pelas federações. É só o Campeonato Brasileiro que continua. Para o Campeonato Inglês, para o Campeonato Espanhol, para todos os campeonatos. A MLS não para, mas a MLS não conta, né? Não, bem, não tem ninguém lá. Bom, Robinho, vamos lá. O Flamengo fechou aí o primeiro turno com 42 pontos. Marca boa. Palmeiras ultrapassou o Santos na última rodada, por causa da derrota do Santos, enfim. E o Santos é o terceiro ali. Dá pra cravar que a briga do título tá entre esses três aí, já que você não quer dizer que o Flamengo é campeão ainda, eu também acho que não é ainda, o campeonato tá muito aberto. Não, que a briga está entre esses três dá pra cravar, mas eu acho que não tá restrita aos três. Sim. Eu acho que os 3 times um pouco mais abaixo ainda tem uma leve esperança de disputa de título, Corinthians, São Paulo e até o Internacional. Nossa, acho que quem saiu dessa briga aí foi o Atlético Mineiro, perdeu 5 seguidas, aliás perdeu 6 porque ontem perdeu na Sul-Americana também. Sim. Mas esse saiu, definitivamente. Agora, Robson, vamos Mas lá. é mais difícil para esses 3. Tá, então vamos lá. Temos aí um primeiro bloco aqui que é Flamengo, Palmeiras e Santos. Legal. Esses disputam mesmo. O Santos joga contra o Grêmio nesse final de semana, jogo difícil na Vila Belmiro. Às 21 horas no sábado à noite. O Santos ganhou no primeiro turno, mas era de um... Ganhou lá. Era um momento que o Grêmio não estava dando bola nenhuma. Ele estava anestesiado. Foi a primeira rodada do reserva. Isso. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo. Acho que esse jogo com o Cruzeiro e Flamengo, esse jogo será em Minas Gerais. Esse jogo é um jogo importante, hein? Ninguém tá dando nada pro Cruzeiro. Eu tô achando que o Cruzeiro pode complicar a vida do Flamengo. Ele é um jogo importante por vários aspectos. Primeiro, porque o Cruzeiro pode complicar a vida do Flamengo. Certo. Segundo, porque o Cruzeiro pode se complicar mais e a vida do Rogério Ceni ficar mais complicada lá na toca. Né? São variantes importantes ainda. Coisa, hein? O Rogério Ceni pisou no espinho ali já, hein? A culpa nem é dele, né? Não, sim. Mas... O Cruzeiro vive um turbilhão, uma panela de pressão ali que tá a ponto de explodir. Isso, e aí tem... E isso acaba refletindo no elenco, não tem jeito, e aí tem o cobrário lá, né? Não tem jeito. Então, e aí a gente tem o Palmeiras também, que o Palmeiras agora foca completa, trocou de técnico, o Mano vem aí de 3 vitórias, se bem que a tabelinha do Palmeiras ajudou. Mas o Palmeiras fez o certo, você tem que aproveitar, né? Não estava nem aproveitando isso antes. Não tá.
Então, e beleza, aí nós temos o bloco de baixo ali, no segundo bloco, logo encostado, que é Corinthians, São Paulo. Corinthians jogou muito mal essa semana contra o Independente Del Valle. E também jogou muito mal contra o Fluminense no domingo. Isso, jogou muito mal. É a semana ruim do Corinthians. Semana muito ruim do Corinthians, eu não vejo muita mudança. Agora o São Paulo, não sei o que está acontecendo. É técnico. Não é que é o Cuca falta de hoje. técnico. O Cuca hoje é o maior problema. Eu comentava isso com você em off, que a gente sempre falava. O Cuca é um bom técnico. Acho que tem muito time pro Cuca. Mas muito time até eu queria. Né? Jesus, só o Abelão que não queria. O Cuca tem boas desculpas, mas elas vão terminar. Quais são as boas desculpas do Cuca? Ele estava sem meio time. Porque tem desfalque. Aí voltam os titulares. Aí o time joga mal, empata com o CSA. Mas aqui com a volta, jogadores estavam desentrosados, teve que todo mundo se ajustar de novo ali. Por enquanto ele ainda tem o potinho de desculpa dele, ainda tem alguma coisa para usar ali. Ele perdeu o Pato de novo essa semana, né? Se machucou, né? Sem previsão para volta, mas ainda tem Pablo, tem Hernanes, tem Daniel Alves, tá todo mundo disponível lá, né? A Daniel Alves vai para a seleção de novo também, mas não vai desfalcar agora. É um jogo difícil contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O primeiro jogo foi 2-1. O primeiro jogo foi 2-1 aqui e não foi fácil. E não foi fácil. Porque o São Paulo ainda estava se buscando um padrão e o Botafogo já estava acertadinho lá com o Barroca. O São Paulo vinha embalado no Campeonato Paulista. Vinha. Né? Eu acho que o São Paulo corre risco desse jogo. E é lá, né? É lá em e Botafogo. O Cuca corre mais risco. São Paulo precisa engatar uma sequência de vitórias. Mas você acha que, vamos supor, que se o São Paulo perde duas seguidas, aí o Cuca pode sair? Pode. Vem quem depois? Não tem. Mancini? Assume? A diretoria do São Paulo é tão surpreendente. A diretoria do São Paulo guarda essas informações. Né? Ô Robson, eu parto do princípio do seguinte. Não sei dizer. Eu lembro do Zagallo de 1900. Eu até por isso não tiraria o Cuca. Mas tá mal. Não, tá mal. Mas deixa ele ficar ali. Tem que cobrar tem que cobrar ele, tem que cobrar... Eu não sei não, viu? O elenco é bom. Então, mas... Tá faltando ajuste no time do Cuca. Então é técnico. Porque não, mas quando é técnico, você não precisa demitir. Não, é técnico, vamos demitir. Não, ele tem que ter um tempo para se reajustar. O que eu falo em técnico é o seguinte. Entendeu? Você concorda que o Cuca, a última passagem dele pelo Palmeiras... Foi ruim. E pelo Santos também, foi uma passagem regular. Mediano. Mas ele tirou o Santos da parte de baixo e levou até a Libertadores. Sim, mas aí perdeu o fôlego, né? O time foi até um ponto ali e parou. Ele deu aquela injeção de ânimo ali e o time acabou. Ele tem isso. Mas ele precisa organizar melhor os times dele atualmente. Ele não era Acho que ele está com um repertório muito restrito, muito limitado, muito cruzamento. Restrito. Nossa, o time do São Paulo era para triangular a bola. 33 cruzamentos no jogo de domingo contra o CSA. Você tem um time jogando com Pablo, com Hernanes, com Pato, com Daniel Alves. Isso não existe. Você tem um time altamente técnico ali para ficar com cruzamento na bola. 33 cruzamentos na área. Isso é. Saiu uma reportagem essa semana num jornal espanhol falando sobre o Sampaoli, o Jorge Sampaoli. Falando o milagre que ele está fazendo no Santos. Eu até acho que é um milagre, né? Pelo elenco do Santos, que é muito fraco. E manter o Santos ali brigando entre os 3 primeiros ali, né? Com duas equipes que são muito ricas financeiramente e investiram demais. Falando que o futebol brasileiro, um futebol resultadista, que é, o Sampaoli vem fazendo milagre no time do Santos. E faz mesmo, né? Então, eu acho que os técnicos... Nosso problema não é jogador, Robson. Toda semana vai jogador jogar na Europa. Mas e não é. O nosso problema é técnico, porque o jogador brasileiro de até os anos 90 é um jogador acima da média. Os jogadores acima da média diminuíram muito. Toda semana vai jogador brasileiro jogar na Europa, mas hoje são jogadores apenas bons. Sim. Ou aqueles que se destacam muito na base e já vão direto da base para fora. E aí nós ficamos sem esse material aqui. E o técnico brasileiro se tornou um profissional acomodado porque o jogador acima da média resolvia para ele. Você tinha aqueles caras fora da média. Isso não tem mais. Se você for ver. Então, os técnicos hoje têm um protagonismo que eles precisam exercer, que é o trabalho de organizar um time. Organizar um time é dar a ele um padrão, uma forma de jogar, onde você possa mexer nesse elenco, trocando peças, e elas possam render mais ou menos do mesmo jeito, porque todo mundo sabe qual é a ideia de jogo daquele time. No São Paulo, isso não existe hoje. Não existe. Eu usei o São Paulo como exemplo, mas vários times do Brasil passam pelo Quer ver um exemplo? O Sampaoli tem esse destaque porque ele consegue dar padrão. Só que o São Paulo está no meio chegou no início do ano, da temporada. O Jorge Jesus, esse mesmo elenco do Flamengo estava na mão do Abelão. Isso.
Abelão dizia que o Arrascaeta não podia jogar junto com o Everton Ribeiro. Isso, porque ele tem uma ideia de jogo, onde ele entende que o Flamengo não poderia correr riscos, e aí ele não podia contar com jogadores que deixassem o time muito aberto. O Jorge Jesus aplica uma filosofia que é a que eu mais gosto no futebol. Eu realmente não posso correr riscos com meus times. Então eu vou defender lá na frente. É isso mesmo. Retomar a bola da saída do time do meu adversário e atacar esse meu adversário. Eu tô pegando o Flamengo pelo seguinte. Primeira etapa da defesa no campo de ataque. Por que eu peguei o exemplo do Jorge Jesus? Porque tu pode falar, não, mas o elenco do Flamengo é muito forte. Você tem Bruno Henrique, você tem Gabriel. Com certeza, Só que esse time tava com o Abelão. Tava, com os dois. O time, ele ia jogar contra o Olaria, ele metia 3 volantes. Isso, não precisa. Gente, desculpa, né? Mas é isso que a gente tem que aprender. Os técnicos têm que parar com esse corporativismo. Outro dia eu falei do São Paulo, eu sugeri uma escalação que tivesse um 3-4-3 montado, onde o Juan Fran pudesse fazer o zagueiro pelo lado direito e o Daniel Alves pudesse trabalhar no meio, mas do lado direito, que é o lado onde ele se sente bem. E aí eu montei esse meio de campo com Daniel Alves, Hernanes, Tietê e Everton, certo? Saindo o Reinaldo do time. Aí alguém falou assim, mas quem marca nesse time? Esses caras têm que marcar. Lógico. Se joga... O Flamengo joga hoje com Gerson, Arão, Everton Ribeiro e De Arrascaeta ali no meio. Quem marca nesse time? Esses caras. Todos. Talvez o mais com característica de marcação seja o Arão, que tem jogado muito bem. Que melhorou muito, hein? Melhorou muito. Nossa. Mas assim, o Gerson não é um baita no marca. Aliás, o Gerson era um meio avançado no Fluminense. Já era um jogador talentosíssimo. Não deu certo na Europa, voltou. Virou uma espécie de segundo volante nas mãos do Jorge Jesus e é o melhor jogador do Flamengo hoje, depois de Gabriel e Bruno Henrique. Jogando muita bola. Então é isso. Temos aí esses 3 ponteiros aí. Eu acho, aquilo que você falou, acho que não está restrito só aos 3, acho que São Paulo. Não vejo o Corinthians brigando por título. Acho que o Corinthians tem um... É que o Corinthians melhorou nesse, assim, conseguiu resultados. Até o jogo contra o Ceará. Do Ceará pra cá o Corinthians vem descendo a ladeira. Vamos ver a hora que tomou voltar aquele agora gol a tabela. olímpico lá. Nossa, que golaço, né? Foi um golaço, e tem um jogo complicado esse fim de semana, que é contra o Bahia, que deu canseira no primeiro turno. Aqui, né? O primeiro turno ganhou. Isso, primeiro turno ganhou. O primeiro turno Bahia ganhou. Bahia ganhou. Bahia ganhou bem do Corinthians, 3-1, se não me engano. De virada, né? Isso. Foi de virada. Lá na Fonte Nova. Deu um passeio no Corinthians. Foi. Então... E teve protesto da torcida do Corinthians. O Roger Machado faz um belo trabalho no Bahia, né? Vem fazendo um grande trabalho mesmo. Bom, então é isso. Eu acho que muda. Você acha que muda ali a zona de rebaixamento? CSA, Avaí, Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense esse ano vai. Eu acho que a Chapecoense, infelizmente, esse ano vai. O CSA deve ir. É um time muito fraco. O Avaí não tem jeito. Cai um grande, talvez? Se cair um grande, eu acho que é o Fluminense. Flusão das Laranjeiras. Nossa, não tem conseguido quase nada. Complicado. Mas eu ainda acho que, para sorte do Fluminense, do Vasco, alguém que está um pouco mais para cima ainda vai descer essa ladeira. Rapaz, você falou no Vasco. Talvez o Fortaleza. Pô, fechou. Fez um bem pro Vasco, hein? E pra ele também, não fez? Mas o Vanderlei fez bem, mas tá ali, né? Tudo bem, mas olha o time, ali, né? Ele tá tirando leitinho de pedra ali também. Mas ele se contradiz. Ele fez observações a respeito do, digamos assim, futebol muito solto do Thales Magno. E o Thales Magno o salvou no jogo contra a Chapecoense outro dia. Mas enfim, ele é bom que ele esteja no futebol. Ele faz bem no futebol. Ele faz bem. Eu acho que no segundo turno ele tem pelo menos mais tempo para poder mostrar mais resultado. Acho que o Vasco vai subir mais na tabela. Eu acho que sim. Meu querido Robson, então é isso. Sim. Um ótimo final de semana para você. Nós. Vamos aguardar essa rodada no final de semana aí, ver o que acontece. Já pensou, rapaz? Em 2008, São Paulo tirou 12 pontos do líder nesse momento, né, na virada do turno. O time não era tão brilhante quanto é hoje. Mas era um time mais copeiro, né? Era um time mais compacto. Hoje são 11. Será que consegue? Hoje falta a receita. Ele tem ingredientes, mas falta a receita. Na época ele tinha receita e não tinha tão... O ingrediente era de segunda linha. Mas ele tinha uma boa receita. E contou também com o enfraquecimento de quem estava na frente. Os times foram caindo. Né? Foram. É isso. Aquele abraço pra você. Até a próxima. Valeu, Vanderlei. Aquele abraço. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.